Na última aula, nós estudamos um direito fundamental em espécie, que é o direito à vida, e aí nós tratamos de pontos polêmicos, né, exemplo do aborto, né, as duas modalidades de permissão do aborto previstas no Código Penal, lá no artigo 128, inciso 1 e 2, quando há risco de morte para a gestante, ou quando essa gravidez é proveniente de estupro. Vimos a terceira hipótese autorizada pelo STF, que é a hipótese de aborto de feto anencéfalo, né, a possibilidade de utilização de células troncoembrionárias para fins de pesquisa científica, e vimos, né, essas discussões acerca da abrangência do direito à vida, e, o mais importante, não se trata de um direito absoluto. Né, essa é a máxima que a gente não pode esquecer. Nenhum direito fundamental, nenhum é absoluto. Todos os direitos fundamentais são relativos. Por isso que nós não podemos falar que a dignidade da pessoa humana é um direito fundamental, nem um princípio fundamental. Né? A dignidade da pessoa humana é um atributo, é uma qualidade inerente a todo ser humano. Então, não posso classificar juridicamente a dignidade humana como sendo um princípio ou um direito fundamental. Porque a dignidade da pessoa humana é, sim, algo absoluto, por ser um atributo humano. Então, o sistema de direitos e garantias fundamentais se presta a proteger e a sempre promover a dignidade humana. E hoje nós vamos começar o estudo da igualdade, do direito fundamental à igualdade. Então a gente vai ver que tem vários desdobramentos e, como todos os direitos fundamentais, também tem várias questões polêmicas. Nós vamos tratar aqui de assuntos como critérios, requisitos estabelecidos para ingresso em concurso público, limite de idade, especificação de sexo, determinado concurso só se admite pessoas do sexo masculino, outros concursos só para pessoas do sexo feminino. Isso é constitucional, isso viola o princípio da igualdade. A Lei Maria da Penha confere um tratamento desigual a homens e mulheres. Isso é constitucional, isso vai de encontro ao princípio, ao direito fundamental à igualdade. Outro detalhe, cotas para negros para acesso à universidade. É constitucional? Não é constitucional? Então, esses critérios, a gente vai fazer avaliação desses critérios, isso com base, né, na repercussão e na abrangência do direito fundamental à igualdade. Bom, da mesma forma que o direito à vida, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Isso. O direito à igualdade, né, a gente vai trabalhar aqui com os 78 incisos do artigo 5º da Constituição, e aí, de novo, vou reforçar aqui a dica. Comecem a leitura, né, e refaçam essa leitura quantas vezes conseguirem do artigo 5º da Constituição Federal. Ele tem 78 incisos. Né, então já começaram, já leram, e nas aulas passadas nós já fizemos aqui a leitura do artigo 1º ao 4º da Constituição, e agora, o artigo 5º nós não vamos ler, não vou ficar aqui lendo o inciso do artigo 5º, nós não vamos ler todos. É lógico que alguns eu vou projetar para vocês, nós vamos fazer a leitura, eu vou destacar os pontos mais importantes, mas não vamos ler os 78 incisos do artigo 5º aqui nas aulas. Eu vou mencionar um ou outro. Isso aí você vai fazer na sua casa, você vai ler sozinho aí, estudar. Se tiver alguma dúvida, tem uma expressão aqui que eu não entendi nada. Traz para a aula, para a gente poder discutir. Né? Então nós vamos discutir isso aqui durante as aulas, e aí você vai fazer esse estudo seu sozinho, vai fazer essa leitura sozinho. Né? Então é importante que você já comece ou refaça a leitura dos incisos do artigo 5º. E aí lembrando, o caput do artigo 5º fala no direito à vida, no direito à igualdade, no direito à liberdade, no direito à propriedade, à segurança
Lembrando que essa segurança não é segurança pública, é segurança jurídica, e nós vamos acrescentar, que não está expresso no caput, mas ele vem mencionado nos incisos do artigo 5º, o direito à privacidade. Então, basicamente, os 78 incisos do artigo 5º da Constituição Federal, eles vêm para proteger e promover esses 6 direitos fundamentais em espécie: vida, igualdade, liberdade, segurança, propriedade e privacidade. São esses os 6 direitos que encontram vários desdobramentos nos 78 incisos do artigo 5º. Então já estudamos o direito à vida e hoje a gente passa a estudar o direito à igualdade. Bom, então o direito à igualdade, ele vai encontrar reflexo em 2 dispositivos importantíssimos da Constituição Federal. Inicialmente, no artigo 5º, caput, ao dizer que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Gente, essa expressão, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, ela está prevista em diversas constituições do mundo. Na Declaração dos Direitos Humanos da ONU, né, está previsto, tem essa expressão. Na própria Declaração dos Direitos do Homem, do Cidadão, lá da Revolução Francesa, tem essa expressão. Então, consagrando o direito de igualdade formal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Quando, para o meu estudo, para realização da minha dissertação de mestrado, eu estudei várias constituições do mundo, né? Eu estudei várias constituições. Eu foquei muito nas constituições da América do Sul, né? Então, Constituição Argentina, da Colômbia, da Venezuela. A Venezuela tem lá a sua Constituição. Nós vamos ver que é a Constituição semântica. Depois nós vamos estudar o que significa isso. Então, Guatemala, Constituição mexicana, Constituição de Honduras. Então, várias constituições da América do Sul têm essa expressão, consagra esse princípio da igualdade. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. A Constituição brasileira, que é de 88, ela tem muita cópia, né? Na vida nada se cria, tudo se copia. Então, a Constituição brasileira de 88, muito da base dela, desses direitos fundamentais, ela vem de 2 constituições europeias. A Constituição portuguesa e a Constituição espanhola, que também consagram, da mesma forma que o caput do artigo 5º da Constituição brasileira, consagram também que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, é um princípio quase que dos países do Ocidente, é quase que uma constante nas constituições desses países. Então, eu não tenho medo de afirmar aqui que todos os países do Ocidente democráticos consagram nas suas constituições esse princípio da igualdade formal. Já vou explicar o que é igualdade formal. Portanto, olha, no caput do artigo 5º da Constituição, nós temos a consagração da igualdade formal, ao dizer que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, todo mundo é igual perante a lei, todo mundo deve receber o mesmo tratamento. E aí, o artigo 3º da Constituição estabelece uma igualdade mais complicada um pouquinho. Já vou voltar no slide. Mas o artigo 3º, lembra comigo aqui, ó, artigo 1º da Constituição estabelece os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. O artigo 3º estabelece os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. E o artigo 4º, que inclusive caiu no Enadim, o artigo 4º estabelece
os princípios pelos quais o Brasil rege as suas relações no âmbito internacional. Então, sempre importante fazer essa diferenciação. O artigo 3º, que estabelece os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, estabelece também, consagra esse direito à igualdade, ao dizer que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inciso 3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades. Quando eu reduzo desigualdades, eu estou promovendo igualdade. Eu poderia até substituir a expressão, ó, erradicar a pobreza e a marginalização e promover a igualdade social. O sentido é o mesmo, tá vendo? Então eu também estou diante desse direito, desse princípio que é da igualdade. Porém, eu não estou diante da igualdade formal. Eu já vou conceituar com vocês o que é igualdade formal e o que é igualdade material. Aqui, no artigo 3º, inciso 3, eu estou diante do chamado princípio da igualdade fática. Olha só, tudo está falando de igualdade, mas não é no mesmo sentido. No caput fala, ó, todo mundo é igual. Todo mundo é igualzinho, tem que tratar todo mundo da mesma forma. Lá no caput do artigo 5º. No inciso 3 do artigo 3º, está falando, olha, o Brasil tem como objetivo reduzir as desigualdades. Ou seja, promover a igualdade social. E aí nós precisamos entender o que é igualdade formal e o que é igualdade material, o que é igualdade jurídica, o que é igualdade fática. Olha só, a gente fala assim, ó, o que é igualdade? É tratar todo mundo igual. Não, não é só isso. Não é só isso. Essa aí é uma face do direito fundamental à igualdade. Não é simplesmente falar assim, vamos tratar todo mundo igual e pronto, acabou. Não, não é só isso. Então nós temos a igualdade formal, igualdade material, princípio da igualdade jurídica, princípio da igualdade fática. E aí nós precisamos entender o que é cada um desses princípios, o que é cada um desses direitos. Então vamos lá. Ó. Primeiro, o que é igualdade formal? É a mais simples de todas. A mais simples de todas. Tratar todos de forma igual. Igualdade formal é isso. É dizer, ó, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. É o que está lá no caput. Artigo 5º. Caput da Constituição Federal. Então, a igualdade formal é isso, a forma de se tratar as pessoas. Só que é suficiente. Eu vou conseguir promover igualdade tratando todos de forma igual? Não. Mas como assim? Eu não estou entendendo. Se todos são iguais perante a lei, se eu tratar todo mundo igual, eu não vou estar observando o direito à igualdade, o direito fundamental à igualdade? Não vai, não. Porque dentro de uma sociedade complexa, as pessoas não são iguais. As pessoas são totalmente diferentes. Elas vêm de classes sociais diferentes, culturas diferentes. E se eu tratar todo mundo de forma igual, eu não vou promover igualdade. Eu vou solidificar, eu vou estabelecer uma desigualdade permanente. Então preste atenção para o exemplo simples. Imagina aqui na nossa sala. Imagina que nós tivéssemos um aluno que fosse deficiente visual. Um aluno que fosse cego. Eu tenho que tratar todos os alunos de forma igual. E aí,
eu faço uma prova escrita, e aí vou aplicar essa prova na sala. Eu tenho que fazer a mesma prova para todo mundo, a prova é igual para todo mundo, e aí, inclusive, para esse aluno que é cego. Eu estou atendendo ao princípio da igualdade formal. Estou tratando todo mundo de forma igual. Ó, a prova é a mesma para todo mundo, com as mesmas questões, o mesmo número de questões, tudo igualzinho. Mas ao entregar essa prova escrita para esse aluno, né, impressa, para esse aluno que é cego, como é que ele vai resolver a prova? Né, ele sabe ler com o método Braille. Ele fala assim, mas espera aí, não, se eu fizer uma prova método Braille para você, em Braille para você, eu não vou estar cumprindo com o princípio da igualdade, eu vou estar tratando você de forma desigual. Tá vendo? Então essa é a lógica da igualdade formal. Ela não é suficiente. Em alguns pontos ela vai ser importante, mas ela não é o suficiente. Porque se eu tratar todos de forma igual, aquela pessoa que não está no mesmo pé de igualdade com os demais, ela vai ficar prejudicada. Ela não vai ser considerada uma pessoa igual. Ela vai ser mantida como desigual. Então, nessa situação, olha, para eu promover, para eu proporcionar as mesmas condições para esse aluno cego fazer a prova, eu tenho que fazer uma prova em Braille para ele, ou então eu tenho que colocar alguém para fazer a leitura das questões para ele, colher as respostas dele. Então ele precisa ter um tratamento diferenciado. Ele precisa ter um tratamento desigual, por quê? Porque ele não é igual aos demais. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa formalidade, com a igualdade formal, porque ela não é suficiente para poder fazer com que todos sejam tratados de forma igual. Tem até um autor que fala que a igualdade formal é o direito de pobres e ricos dormirem embaixo da ponte. Se o rico quiser dormir embaixo da ponte, ele pode. Mas se ele quiser dormir na casa dele, no conforto da cama dele, ele pode também. Agora o pobre não. Se o mendigo quiser dormir debaixo da ponte, ele pode. Mas se ele não quiser, ele não tem outra opção. Então esse é o problema da igualdade formal, é tratar todo mundo do mesmo jeito. Se eu tenho um aluno que é deficiente visual, se eu tenho um aluno cego dentro de uma sala, não tem jeito de eu tratar ele da mesma forma que os demais alunos quando da aplicação de uma avaliação. Tá vendo? E se eu trato ele de forma diferente, eu não estou observando a igualdade formal. Por isso que não é a igualdade, não é o que se pretende. Por isso que a Constituição fala lá no artigo 3º, inciso 3, por isso que ela fala em desigualdade. E aí o que a gente busca, o que a gente vai buscar, e o que vai ser suficiente para poder proporcionar essa igualdade entre as pessoas, vai ser a igualdade material. Deixa eu voltar na charge do início aqui da aula, para vocês poderem ter uma noção. Olha aqui, ó. Aqui, no primeiro quadrinho, tá vendo? Eu tenho uma igualdade, ó. Todo mundo está em pé de igualdade, ó. É um banquinho para todo mundo, ó. Aqui eu posso conceituar como sendo igualdade formal. Todo mundo está sendo tratado de forma igual. É um banquinho igual para todo mundo. Aí tem um que está muito mais alto, o outro está numa altura razoável, mas o baixinho aqui, o pequenininho aqui, não está enxergando nada. Então esse primeiro quadrinho é o quadrinho da igualdade formal. Esse segundo quadrinho, que é o que se fala que é de justiça, de equidade, é a igualdade material. O tratamento de todos os três foi um tratamento igual? Não. O grandão aqui, ó, tá sem banquinho nenhum. E sem banquinho nenhum ele consegue enxergar o jogo. O outro aqui, ó, o do meio, ele precisou de um banquinho, porque se ele tiver sem banquinho ele não consegue enxergar. Agora, o pequenininho, que mesmo com o banquinho aqui, ó, na igualdade formal, não conseguia enxergar, obteve 2 banquinhos. Então, o tratamento
nesse segundo quadro da charge, ele foi um tratamento diferenciado. Mas esse tratamento diferenciado proporcionou uma igualdade. Olha, esse aqui não recebeu banquinho nenhum e está conseguindo assistir o jogo. Esse recebeu um banquinho e está conseguindo assistir o jogo. Esse recebeu 2 banquinhos e está conseguindo assistir o jogo. Então, quando se fala em igualdade material, é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na medida das suas desigualdades. Então, se a pessoa, né, o exemplo do aluno cego, se o aluno é cego, eu não posso tratar ele igual aos que não são cegos. Os que não são cegos, os que são iguais, eu vou tratar eles de forma igual. Infelizmente, eu não posso chegar na sala e falar assim, olha, a prova para os cruzeirenses está aqui, tem a pergunta e a resposta, uma alternativa só. Então está aqui a prova dos cruzeirenses e a prova dos atleticanos está aqui. Tem um enunciado e 17 alternativas. Infelizmente, eu não posso fazer isso, porque eu estaria ferindo o direito à igualdade. Né? Vocês vão fazer uma representação na coordenação e aí eu posso até ser demitido. Então, infelizmente, eu tenho que me ater à igualdade formal aos que são iguais. Então, todos são iguais, eu tenho que aplicar a mesma prova para todo mundo. Todo mundo faz a mesma prova. Agora, aquele aluno que não é igual aos demais, porque ele tem uma deficiência visual, eu não posso tratar ele igual aos que não são deficientes visuais, não. Eu tenho que tratar ele diferente. Por quê? Porque ele é desigual. Então, é tratar os desiguais de forma diferente, na medida da desigualdade dele, né, na medida da deficiência dele. Então, essa é a lógica da igualdade material, que corresponde ao princípio da igualdade jurídica. Aqui. Então, o que é a igualdade material? Tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades. Tá vendo? Então, essa é a igualdade que se pretende. Essa é a igualdade pretendida pela Constituição. É muito mais próxima da dignidade humana do que a igualdade formal. Certo? Então não basta, eu não vou promover igualdade, eu não vou conseguir uma igualdade jurídica, uma igualdade material, tratando todo mundo da mesma forma. Então aquelas pessoas que não são iguais aos demais, eu tenho que tratar de forma diferente. Quer um exemplo bom da igualdade material? Vou colocar aqui em cima. Exemplo. Alíquota do imposto de renda. Então, olha, o fisco estabelece, ó, se o sujeito ganha até, eu não sei isso de cor, né, isso aí já é uma base de tributário, já é uma matéria mais de direito tributário. Então, se o sujeito ganha um valor X, até tantos mil
né, até tantos mil reais por ano. Não sei se é 30 mil reais por ano, um negócio assim. Se for isso, é um valor aproximado a isso. Se ganha até 30 mil reais por ano, não tem que pagar imposto de renda. Não paga imposto de renda. Ó, se ganha mais que isso, vai pagar o imposto de renda, mas com a alíquota mais baixa. Ó, se ganha um pouquinho a mais, aí aumenta um pouquinho a alíquota. Ah, ganha mais do que isso, vai aumentando a alíquota gradativamente, de maneira que quanto mais a pessoa tem renda, mais ela contribui. Isso é interessante com relação ao imposto de renda, porque se ele fosse estipulado para todas as pessoas, né, se todo mundo tivesse que pagar imposto de renda, não seria igualdade material, seria igualdade formal. Por quê? Uma pessoa, por exemplo, que ganha um salário mínimo por mês, se ela tivesse que pagar imposto de renda, ela estaria contribuindo muito mais do que aquela que ganha 15 mil reais por mês. Porque, proporcionalmente, aquele que ganha só um salário ao contribuir, ele está contribuindo proporcionalmente muito mais do que aquele que ganha 15 mil, que ganha 20 mil, que ganha 30 mil. Então, por isso que se estabelece, até uma margem, até um valor, um determinado valor, não contribui com nada. Passou disso, passa a contribuir com uma alíquota menor. E aí, gradativamente, à medida que esses valores de renda vão aumentando, também se aumenta a alíquota do imposto de renda. Certo? Então, olha, muita atenção, porque isso isso cai muito em prova, né? A diferença da igualdade formal para a igualdade material, que é a igualdade pretendida, que é também chamado princípio da igualdade jurídica. Né? Tratar os iguais de forma igual e os diferentes de forma diferente na medida dessa desigualdade que eles apresentam. Certo? Então, essa é a igualdade pretendida pelo texto constitucional, muito com base no que está, lógico, na igualdade consagrada no caput do artigo 5º da Constituição. Também, lá no 3º, inciso 3 da Constituição. E na dignidade da pessoa humana, no atributo da dignidade da pessoa humana. Bom, ainda existe, não suficiente, a gente ter a igualdade formal e material. Né? Lembra que o artigo 3º, inciso 3, fala, olha, em reduzir as desigualdades sociais e regionais. Para reduzir as desigualdades sociais e regionais, não basta simplesmente tratar todo mundo de forma igual. Tem que ter uma ação afirmativa. Tem que fazer alguma coisa. E aí, quando o Estado faz alguma coisa, estabelece alguma política pública para reduzir a desigualdade, né, para tentar promover essa igualdade, isso é chamado de princípio da igualdade fática. Então, vamos lá. Não confunda isso na hora da prova. Vamos lá. Igualdade formal. Tratar todo mundo igualzinho, independentemente de qualquer coisa. Igualdade formal, trata todo mundo igual. Igualdade material. Trata os iguais de forma igual e os diferentes de forma desigual, na medida da desigualdade que eles apresentam. Certo? Eu também não posso chegar para um aluno deficiente visual e falar assim, olha, trouxe a sua prova, método Braille, mas você vai só se identificar aí porque as suas respostas já estão prontas, já estão preenchidas. Não posso tratar ele tão desigual assim. Ele é capaz de analisar as questões e responder as questões. Então, tratar de forma desigual na medida da desigualdade que ele apresenta. Certo? Agora, além da igualdade formal, da igualdade material, né, que tem a mesma repercussão do princípio da igualdade jurídica, nós temos ainda o princípio da igualdade fática. Então, igualdade formal, igualdade material, que também corresponde ao princípio da igualdade jurídica, e princípio da igualdade fática. O que é isso? O que é princípio da igualdade fática? Esse princípio impõe
aos órgãos públicos o dever de adotar medidas concretas impõe aos órgãos públicos o dever de adotar medidas concretas para a redução ou compensação das desigualdades existentes Então, o princípio da igualdade fática, e a igualdade fática, né, impõe aos órgãos públicos o dever de adotar medidas concretas para redução ou compensação das desigualdades existentes na realidade dos fatos. Então, impõe aos órgãos públicos o dever de adotar medidas concretas para redução ou compensação das desigualdades existentes na realidade dos fatos. E aí nós temos ótimos exemplos dessa igualdade fática. Então, o que nós temos que ter em mente? Primeiro, as pessoas não são iguais. As pessoas têm uma cultura diferente, uma realidade social, financeira diferente, né? Então, tudo isso é levado em consideração. Se a gente tratar todas as pessoas de forma igual, essas desigualdades vão permanecer. Se o objetivo nosso, né, ou melhor, se o objetivo da Constituição Federal é fazer com que as pessoas vivam em pé de igualdade social, cultural, financeira, política, etc., se eu mantiver uma situação de desigualdade, nós não vamos atingir esse objetivo nunca. Logo, para que essas desigualdades sejam reduzidas, sejam compensadas, para que essas desigualdades se transformem um dia em igualdade, algumas medidas têm que ser adotadas. O Estado tem que realizar, tem que tomar algumas medidas, tem que tomar algumas decisões, algumas políticas públicas para poder promover essa igualdade, né, e, consequentemente, reduzir as desigualdades que existem. Tá, mas eu não entendi a diferença. Então, um ótimo exemplo. É o exemplo das cotas, né, para pessoas com deficiências, para pessoas negras, é um ótimo exemplo de princípio da igualdade fática, né? Então, vamos entender isso. Qual que é a diferença do princípio da igualdade fática para o princípio da igualdade jurídica? Vamos entender. Quando eu falo em igualdade fática, o Estado tem que fazer alguma coisa. Então, é através da igualdade fática que o Estado atinge a igualdade material. Através da igualdade fática é que ele consegue atingir a igualdade jurídica. Certo? Então, raciocina comigo. As pessoas com deficiência. Todo concurso público tem uma cota já destinada de um percentual X de vagas desse concurso público para pessoas com deficiência. Por quê? Porque elas não são
iguais às que não têm deficiência. Elas possuem um grau de dificuldade muito maior para se inserir no mercado de trabalho, para conseguir emprego. Então, elas precisam de um certo privilégio para poder, com esse privilégio, se igualar às outras pessoas. Tá vendo? Já que elas não são iguais à grande maioria, já que elas são desiguais, elas não podem ser tratadas igualmente. Elas têm que ser tratadas de forma desigual. Então, o Estado, para poder fazer com que elas consigam se inserir no mercado de trabalho, consigam trabalhar, consigam ter renda, o Estado vem e cria essa política pública, o Estado promove essa igualdade fática e fala assim, olha, concurso público vai ter um determinado percentual de vagas destinados a pessoas com deficiência. Pronto. Ao fazer isso, o Estado está promovendo a igualdade dessas pessoas. Quando ele promove a igualdade das pessoas com deficiência, ele está atingindo a igualdade material, que é a igualdade desejada, né, em que as pessoas iguais aos desiguais, elas vão estar no mesmo nível social, no mesmo nível financeiro, no mesmo nível cultural e etc. Certo? Então, através da igualdade fática, que tem que ser promovida por políticas públicas ou até mesmo por programas privados, né? Tem várias empresas que têm cotas para contratação de funcionários com deficiência. Né? Então, não é somente, né, nós já estudamos a eficácia dos direitos, e a eficácia dos direitos fundamentais os direitos fundamentais possuem uma eficácia vertical, que é exigida em face do Estado, é o Estado contra mim e eu contra o Estado, mas os direitos fundamentais possuem uma eficácia também vertical. Né? Quando eu estou no plano da relação privada, né, quando eu me relaciono com outros particulares, eu também posso exigir que esses outros particulares respeitem os meus direitos fundamentais. Então, a observância do princípio da igualdade fática não é obrigação apenas do Estado. O Estado, é lógico que é o principal instrumento a promover essa igualdade, né? Estabelecer cotas para concursos públicos, para poder estabelecer ProUni, FIES, né, para poder criar essas políticas públicas. Agora, no período de pandemia, né, estabelecer financiamento, né, faixas, não é faixa de financiamento, mas estabelecer linhas de crédito, né, linhas de crédito para determinados setores, linhas de crédito para micro e pequenas empresas, para poder tentar amenizar o problema da crise econômica em face dessas empresas. Né, então, é promover essa igualdade, e ao fazer isso, né, ao tomar a iniciativa de falar assim, olha, nós vamos implementar aqui uma política pública para poder facilitar as pessoas que estão em pé de desigualdade. Ao fazer isso, essas pessoas que estão em pé de desigualdade com as outras, ao terem um privilégio, uma facilidade, elas tendem a se igualar com as demais. Então, essa é a lógica. Ao implementar o princípio da igualdade fática, o Estado acaba por cumprir com a igualdade material. Se eu tenho igualdade material, eu tenho a igualdade pretendida, a igualdade que é desejada. Certo? Então, olha, né, são os principais, esses três, são os principais conceitos sobre o direito fundamental à igualdade. E, na verdade, se desdobram em 4, mas que, quando eu falo em igualdade material, estou falando em princípio da igualdade jurídica. Então, isso você tem que saber, isso aí você tem que levar para a prova, porque senão você não vai acertar nenhuma questão de direito constitucional que te cobre o direito à igualdade. Né? Então, esses conceitos de igualdade formal, igualdade material, princípio da igualdade jurídica e princípio da igualdade fática, esses 4 conceitos, né, que na verdade, na prática, se desdobram em 3, você tem que levar para a prova. Isso aí você não pode confundir, isso aí você não pode não saber, não estudar isso. Bom, feita a análise desses 3 conceitos, né, dessas 4 expressões, o direito à igualdade,
né, o âmbito de proteção do direito à igualdade, ele é um conceito relacional. Então, olha, o que diferencia ele, nesse aspecto, ao direito à vida, é que quando eu falo em direito à vida, é o meu direito à vida, independentemente de qualquer coisa, independentemente daquilo que eu faça com a minha vida. Né? Se eu quero passar o final de semana estudando, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Se eu quiser passar o final de semana fazendo cavalgada, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Né? Então, o detalhe é o seguinte, quando eu falo de direito à vida, é o direito individual de cada um. Né? Isso aí não tem que comparar o direito à vida de um com a vida do outro. Agora, quando eu falo em direito à igualdade, eu tenho que ter sempre um parâmetro. Né? Não existe igualdade sozinho. Ah, eu vou ser igual a mim mesmo. Ué, então você não está sendo igual a ninguém. Então, o direito à igualdade traz para nós essa dificuldade porque ele é um direito que possui um conceito relacional. O que é isso? Eu sempre vou comparar. Né? Então, eu tenho que buscar uma igualdade. Né? E eu tenho igualdade na figura. Né? Então, olha só. Sempre vai nos exigir a análise do direito à igualdade uma comparação. Eu sempre vou precisar de um parâmetro e eu tenho que analisar também o contexto da aplicação do direito à igualdade. Então, por exemplo, vocês acham que é possível fazer um concurso público e falar assim, olha, esse concurso público é terminantemente vedada a participação de mulheres? Somente se admite nesse concurso público a participação de homens? Se você analisar sobre o aspecto da igualdade formal, você vai falar assim, não, o edital desse concurso público é inconstitucional. Por quê? Todos são iguais perante a lei. Então, o concurso público ele tem que admitir candidatos homens e candidatas mulheres. Não pode falar, ó, só aceitamos candidatos homens. Então, olha, por isso que a igualdade formal é muito perigosa. Né? Sobre o aspecto da igualdade formal, você já vai olhar o edital e vai falar assim que esse edital ele é inconstitucional, porque ele proíbe a inscrição de candidatas mulheres. Mas imagine que seja um concurso público para trabalhar como agente penitenciário numa penitenciária de segurança máxima masculina. Só tem homem lá. E aí vai ter que fazer revista nos presos, vai ter que ter uma atuação direta com os presos. Tá vendo que o contexto muda totalmente essa análise do direito à igualdade? Da mesma forma que eu posso ter um concurso público que fala assim, olha, só iremos admitir a inscrição de candidatas do sexo feminino. Por quê? Porque trata-se de uma penitenciária de segurança máxima feminina. Aí vai colocar homem lá para fazer revista empresa do sexo feminino, não tem jeito. Tá vendo? Então, por isso que, a princípio, a igualdade formal é muito perigosa. A gente tem sempre que analisar, né, o princípio da igualdade, o direito fundamental à igualdade, vai sempre exigir esse parâmetro e o contexto em que a gente vai aplicá-lo. Então, é possível que, dentro de um contexto, é possível que eu tenha um requisito discriminatório que eu falo no seguinte sentido, ó, só podemos aceitar candidatos do sexo masculino para trabalhar numa penitenciária de segurança máxima masculina. Ao passo que só podemos aceitar candidatas do sexo feminino para trabalhar numa penitenciária de segurança máxima feminina. Então eu tenho que analisar sempre o contexto para que eu possa aplicar e observar o direito à igualdade. Então, por isso, da dificuldade, né, diferentemente do direito à vida, que a gente analisa de forma individual, o direito à igualdade a gente sempre vai analisar dentro de um contexto e sempre com um parâmetro. Ah, é igual, mas tem que ser igual a quem? Né? Qual que é o parâmetro?
É por isso que o Cruzeiro está tão ruim. Né? O time de Série A, campeão da Copa do Brasil, o maior campeão da Copa do Brasil, né? E já ganhou o Campeonato Brasileiro 2 vezes seguidas, ganhou Copa do Brasil 2 vezes seguidas, e aí agora o time tá ruim pra caramba, não ganha nem de time, nem do Confiança, meu Deus do céu. Né? Que dia o time vai empatar com Confiança? Né? Eu nunca tinha ouvido falar em Confiança da minha vida. Nem em torneio rural não tem Confiança. Né? Isso é o auge do auge da falta de confiança de um time, é empatar com Confiança na Série B. Né? Então, olha só. Por quê? Por que né, a gente está tão revoltado? Porque o parâmetro é lá em cima. Ó. O Cruzeiro é um time de, na Série A, brigar por Campeonato Brasileiro, por Copa do Brasil, por Libertadores. E aí, quando a gente está brigando para não ser rebaixado na Série B, né, o parâmetro está muito diferente, está muito desigual do que a gente tinha como... do que tinha antigamente. Então, por isso que a gente fala em igualdade, não, eu quero né, um Cruzeiro igual aquele de 2 anos atrás. Então, sempre quando eu falo em igualdade, eu tenho que ter um parâmetro. Ó, é igual aquele ali, igual aquele parâmetro que eu quero chegar. Por isso que se fala de um direito fundamental relacional, né, que já foi objeto de prova do Ministério Público, pedindo o candidato para poder disserte sobre o caráter relacional do direito fundamental à igualdade. Olha que prova, olha que questão maravilhosa para colocar na prova de vocês. Disserte sobre o caráter relacional do direito à igualdade. Né, dá vontade de ler uma questão dessa e sair correndo. Sair correndo para poder assistir o jogo do Cruzeiro com Confiança. Agora você imagina o tamanho do desespero do candidato quando pega uma prova dessa. Então, sempre analisar isso, né? Não esquecer que o direito à igualdade tem que ter sempre um parâmetro, ó, igualar dentro de um contexto e igualar com alguém. Aí, um dos tópicos, né, dentro do princípio da igualdade fática é o estabelecimento de critérios, a gente pode até falar de critérios discriminatórios, mas uma discriminação no aspecto positivo, né, critérios discriminatórios, que significam critérios diferentes. Para aprovação em concurso público. Então, tem um caso engraçado, não vou falar o nome aqui, mas teve muito tempo atrás, né, eu fazia academia, e aí chegou uma menina desesperada lá na academia, ela tinha feito um concurso, eu não lembro o cargo, mas ela tinha feito um concurso público, e aí ela chegou na academia que precisava crescer. Crescer para a fortuna, né? Aí quando ela foi explicar lá o crescer dela, ela precisava crescer 3 centímetros, porque o concurso público tinha uma limitação de altura para poder ser aprovada. Ela tinha passado da primeira etapa, aí eu acho que tinha um teste físico e mais o exame médico ao final, e aí nesse exame médico tinha que ter, acho que mulher era mínimo de 1,55 e homem mínimo de 1,60. Aí ela tinha 1,52, aí ela precisava crescer 3 centímetros para poder fazer o teste físico e o exame médico e ser aprovado nesse concurso. Então, tem muito concurso que tem isso. Por exemplo, eu não sei se ainda vigora, mas eu acho que sim. Concurso da Polícia Militar. Você só pode fazer ele, existe uma limitação de idade. Você só pode fazer ele até os 30 anos. Né? Você tem 31 anos, você fez a inscrição lá, passou, você não pode tomar posse. Então, certos concursos existem essa limitação de altura, a limitação de idade, a limitação
de sexo. Né? Isso várias vezes foi questionado, foi discutido perante o Supremo Tribunal Federal, inclusive, e a gente tem decisões muito interessantes. E hoje, essas discriminações, esses critérios diferentes, esses requisitos estão já dispostos, já estão pacíficos na jurisprudência, no sentido do que pode e o que não pode. Quando que essa discriminação, quando que esse tratamento diferenciado é constitucional e quando esse tratamento diferenciado não é constitucional. Né, uma discussão recente e interessante também é a proibição de tatuagem. O candidato que tem tatuagem, ele já está desclassificado. Ele não pode tomar posse. E tem discussões interessantes, né, tem até, vou tentar compartilhar com vocês aqui, tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal em que a discussão girou em torno disso. O sujeito, o candidato, fez o concurso para a Polícia Militar. Pois é, Paulo. Né, tenho até uma decisão interessante aqui. Eu achei muito sensata. Eu achei muito sensata a decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu achei muito sensata. O candidato foi aprovado no concurso da Polícia Militar e não pôde tomar posse porque tinha uma tatuagem. Aí o Supremo Tribunal Federal decidiu nos seguintes termos aqui, ó. Deixa eu passar para vocês aqui. Não, é esse aqui, ó. Isso aqui. Olha aqui. Finalzinho, né, da decisão. Foi uma decisão proferida pelo ministro Luiz Fux, e aí ele estabeleceu o seguinte, ó, deu provimento, permitiu que o sujeito tomasse posse, né, e ele falou o seguinte, ó, primeiro, os requisitos do edital para o ingresso em cargo, emprego ou função pública devem ter por fundamento lei em sentido formal e material. O que é isso? Ó, tem que existir uma lei falando assim, é proibido candidato com tatuagem. E mais, não pode simplesmente existir a lei, porque isso é fácil. Ah, mas o que tem a ver a pessoa ter tatuagem ou não ter tatuagem? O que vai interferir no mérito da função? Absolutamente nada. Totalmente inconstitucional, só o fato de estar previsto na lei. Mas olha o número 2. Editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais, em razão de conteúdo que viole valores constitucionais. Então, deixa eu achar de novo aqui. Isso aqui. Então é o seguinte, o que é com relação à tatuagem? O que é que o Supremo tem estabelecido? E de forma muito sensata, eu vou passar os demais requisitos para vocês. Ó, tatuagem não tem nada a ver, o sujeito não vai ser mais competente ou menos competente por conta de uma tatuagem. Isso não tem nada a ver com a função que ele vai desempenhar. Agora, se ele tiver uma tatuagem, né, que vai contra os valores constitucionais, né, por exemplo, ele faz uma tatuagem, mano, vamos colocar um exemplo muito caricato, faz uma tatuagem na testa que todo mundo vai ver, Revolução Já, é uma tatuagem que é visível para todo mundo. Você fala assim, peraí, o cara é um agente do Estado, e aí você olha para a mão dele aqui, escrito Revolução Já, né? O cara, o agente do Estado, ele tem aqui na mão uma folha de maconha tatuada. Então, peraí, né? Você olha e fala, peraí, né? Ainda é crime do Brasil consumir droga, portar droga para consumo próprio, um agente estatal fazendo alusão a uma droga. Então, assim, desde que essa tatuagem, ela, mesmo que ela seja visível, mas se ela for visível, né? Por exemplo, muita mulher tem perto da orelha aqui, escrito fé, uma estrelinha, então isso não tem nada a ver. Né? Isso aí não tem nenhum problema em relação a isso. Agora, né, se a gente tem um agente público, qualquer que seja ele, o juiz, o promotor, o delegado, o policial militar, o policial civil, qualquer que seja o agente público,
com alguma tatuagem que passe uma ideia de insubordinação, de qualquer algo, como a expressão que o Supremo utiliza, né, aqui, ó, conteúdo que viole valores constitucionais. Então, isso vai ser um óbice, isso vai ser algo que vai impedir esse candidato a um concurso público de tomar posse. Né? Então, eu acho de forma razoável essa decisão que o Supremo estabeleceu. E Rebeca, igual você disse aqui, ó, o candidato tem uma tatuagem no braço, tem uma tatuagem no local que, com a roupa, ninguém vai saber que ele tem a tatuagem. E mesmo que seja uma tatuagem visível, né, mas é o nome do filho dele, é um desenho alusivo a algo positivo, não tem nada a ver, né, não tem problema nenhum. Né, eu tive um professor na faculdade, que era delegado de polícia, que era lotado de tatuagem. Né, então isso não fazia dele nada... Isso, perfeito, Thales. Imagina só, né, no mundo do crime, a carpa, né, o símbolo da carpa representa a carpa e o palhaço, né, o sujeito que faz a tatuagem palhaço representa o sujeito que mata policiais. Né? Então, geralmente o bandido lá que tem palhaço desenhado no corpo, ele é um sinal, né, de que ele é uma pessoa que mata policiais militares. Então, imagina que o sujeito tem um palhaço desenhado no pescoço, e aí esse sujeito passa no concurso da Polícia Militar. Totalmente estranho. Né? Porque a pessoa que é no meio, beleza, vê, tem uma tatuagem do palhaço, achei feio, de mau gosto pra caramba, então, mas quem é do meio bate no olho e fala, não, peraí, o cara é da polícia, é matador de polícia? Que história é essa? Então fica contraditória, depender da tatuagem, como o próprio Supremo colocou, ó, se essa tatuagem possui um conteúdo que viola valores constitucionais, é razoável que se impeça o candidato de tomar posse, não só no concurso da Polícia Militar, mas em qualquer atividade pública que ele for exercer. Né? Agora, isso aí é uma exceção. Né? Se a pessoa tem uma tatuagem que faz alusão a algo positivo, né, ou a algo íntimo dela, algo pessoal dela, que ela quis registrar ali. Então, por mais que seja visível, né, um exemplo claro, né, mulher que tem estrelinha, tem, né, escrito fé, tem estrelinha, coraçãozinho na mão, no braço. Qual que é a diferença de você, né, ser atendido por um policial com uma tatuagem ou sem tatuagem? Desde que não seja algo que a gente bata o olho e fique meio em dúvida, né? Desde que não seja uma tatuagem que fira valores constitucionais. Certo? Então, olha, até sobre esse assunto, para a gente poder encerrar esse assunto e fazer um intervalo, deixa eu mostrar para vocês aqui, que existe, aqui, ó, existe uma lei estadual, a lei mineira estadual, que é a lei 5.301, de 69, essa lei não é federal, ela é uma lei válida somente dentro do estado de Minas Gerais. Por quê? Essa lei é o Estatuto dos Militares do estado de Minas Gerais. A famosa EMENG. Então, o Estatuto dos Militares do estado de Minas Gerais. Aí o artigo 5º da lei estadual, da lei ordinária estadual 5.301, fala que o ingresso nas instituições militares estaduais dar-se-á por meio de concurso público, de provas ou de provas e títulos, no posto ou graduação inicial nos quadros previstos no parágrafo 1º do artigo 13 dessa lei. Observados os seguintes requisitos. Inciso 10. Não apresentar, quando em uso dos diversos uniformes, tatuagem visível. Já viram uma tatuagem visível? Eu acho que eu tenho um monte de tatuagem visível. Tatuagem visível, eu acho que eu tenho até aqui, ó, no rosto aqui, eu tenho uma na testa. Então não pode apresentar tatuagem visível, e depois nós vamos falar, né, dessa abrangência, que seja, por seu significado, incompatível com o exercício das atividades de policial militar ou de bombeiro militar. Então, muito de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Não apresentar, quando em uso dos diversos uniformes,
Porque essa, né, eu até brinquei aqui com a expressão, porque essa expressão falou o seguinte, ó, se tiver, né, se a mulher tiver uma estrelinha tatuada na mão que seja visível, ela não pode tomar posse no concurso. E isso já foi alvo de diversos mandados de segurança. Então, é necessário que não se pare, que por muitas vezes a interpretação já parou por aqui, ó. Não apresentar, quando em uso os diversos uniformes, tatuagem visível. Então, se o uniforme tapar a tatuagem, pode. Se não tapar, não pode. Tem que acabar de ler o texto do artigo 5º, inciso 10, do EMENG. Né, que seja, tatuagem visível que seja, por seu significado, incompatível com o exercício das atividades de policial militar ou de bombeiro militar. Certo? Então, olha aqui. Vamos fazer uma pausa aqui agora, né, e na hora a gente volta às 8h30, e na hora que a gente retornar, eu vou fixar esses requisitos para a gente poder acabar de entender, né, esses requisitos que vão estabelecer critérios diferentes para admissão em concurso público. Então, para a gente poder entender isso, estabelecer esses critérios e avançar em relação às ações afirmativas do direito à igualdade. Beleza? Então, daqui a pouquinho a gente está de volta. Deixa eu pausar aqui a gravação.